Olá, bem-vindos à nova era do flavonoide. Vamos finalmente entrar no módulo de farmacologia do sistema nervoso central e ouso dizer que será uma das melhores séries de farmaco do sistema nervoso central da história do YouTube. Se você caiu aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Flávia Masson, eu sou farmacêutica e divulgadora científica. Já lancei uma série completa de parasitologia e agora estou lançando microbiologia e farmacologia. Quando eu acho necessário, para vocês entenderem melhor as aulas de farmaco, eu também lanço uma aulinha de físio. E para esse módulo de farmaco, eu lancei uma aulinha de físio sobre barreira hematoencefálica, que vai ser interessante para você entender porque certos medicamentos conseguem chegar no nosso sistema nervoso central e outros não. Então, depois dá uma assistida. Eu vou começar o nosso módulo de sistema nervoso central pelos fármacos que têm efeito sedativo e hipnótico. E a gente tem 3 classes com esses efeitos. São elas os benzodiazepínicos, os barbitúricos e os não benzodiazepínicos. Vamos começar pelos benzodiazepínicos? Vamos lá! A gente vai começar pela classe de benzodiazepínicos, que eu gosto de chamar carinhosamente de benzos, porque eles são a classe mais popular de sedativos hipnóticos. E vamos ver mais à frente que são usados para várias indicações. Você com certeza já ouviu falar de vários deles. Aqui no Brasil, o mais consumido é o clonazepam, que o medicamento de referência é o famoso Rivotril. Mas também existem vários similares e genéricos disponíveis no mercado. Mas em outros países, como nos Estados Unidos, o mais consumido, na verdade, é o alprazolam, que aqui no Brasil o medicamento de referência recebeu o nome de Frontal, mas lá nos Estados Unidos chama Xanax. E você já pode ter visto esse tal de Xanax que a gente fala, mas se escreve Xanax, em séries e filmes estadunidenses, e você vai entender por que ele é tão abordado assim no audiovisual. Aqui no Brasil também é consumido o diazepam e o bromazepam, que tem uma grande gama de genéricos disponíveis no mercado. Uma curiosidade é que, na verdade, lá nos Estados Unidos, o terceiro mais consumido é o lorazepam. Aqui a gente não consome tanto ele assim, mas existe. Então tem uma série de medicamentos dos benzodiazepínicos que são vendidos aqui no Brasil também, mas existem outros que você pode encontrar nos seus livros didáticos que não existem no Brasil. Eu coloquei sinalizado para você entender isso melhor. Os nossos livros didáticos são, na grande maioria, americanos, então eles vão puxar sardinha para os medicamentos deles. Todos os benzodiazepínicos vão ter propriedades ansiolíticas, anticonvulsivantes, sedativos. Alguns vão agir melhor do que outros em certas condições, mas o grande pulo do gato aqui nos benzodiazepínicos é que o que a gente faz diferenciar esses fármacos, na verdade, é a farmacocinética deles. Nós separamos esse monte de fármacos em grupos de acordo com o seu tempo de meia-vida, que vai refletir no seu tempo de ação. Então, temos os de ação curta, o de ação intermediária e de ação longa. Aproveitando e dando uma dica para você, observe que essa classe costuma ter os sufixos olam ou pan. Uma coisa que eu usei na época da faculdade para lembrar disso é que muitos deles terminam com pan, e pan lembra panqueca, que é aquilo que você come no café da manhã, depois de dormir, são medicamentos hipnóticos, enfim. Se você entendeu, que bom, se não, finge que eu não falei nada, vamos seguir. Você já deve estar desesperado porque viu que existem vários fármacos dentro dessa classe, mas a boa notícia é que o mecanismo de ação deles é muito similar. Então vamos dar uma olhada. Para começar, você precisa conhecer um neurotransmissor chamado ácido gama-aminobutírico, que é um nome horroroso, mas você pode chamá-lo apenas de GABA, que é muito mais bonitinho. O GABA é o nosso principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Olha como ele trabalha. GABA vai se ligar a receptores. Especificamente, para a gente ver a ação dos benzodiazepínicos, vamos falar da ligação que GABA faz aos receptores tipo A. Chamamos esses receptores, então, de receptores GABA-A. Esse receptor GABA-A é um canal iônico. Então, uma vez que GABA se liga, o receptor ativa e o canal se abre, permitindo a entrada de íons cloreto para dentro dos neurônios. Esse influxo de íons negativos hiperpolariza a membrana do neurônio, fazendo com que ele tenha dificuldade de disparar o potencial de ação. Ou seja, GABA age como um neurotransmissor inibitório. Ele deixa os neurônios menos excitáveis. E é aqui que os benzodiazepínicos entram. Eles se ligam aos receptores GABA-A, mas em sítios de ligação diferentes dos que GABA se liga. Vimos na aula de farmacodinâmica que chamamos esses sítios não principais de alostéricos. E eles, uma vez ativados, apesar de não serem o sítio principal do receptor, conseguem influenciar na ligação que acontece lá
lá no sítio principal. Nesse caso aqui, a ligação dos benzodiazepínicos no sítio alostérico resulta em um aumento da ação de GABA no receptor. Então temos uma maior frequência da abertura dos canais iônicos, diminuindo a excitabilidade dos neurônios e assim diminuindo a neurotransmissão do nosso sistema nervoso central. Aqui incluo a medula espinhal, cerebelo e córtex cerebral. Por isso dizemos que os benzos têm ação depressora do sistema nervoso central. Agora que você já sabe o mecanismo de ação, vamos ver para que a gente usa esses medicamentos. Começando pela indicação que ela é mais conhecida: usos terapêuticos. Distúrbios de ansiedade. Todo mundo tem ansiedade, que é um sentimento de medo por algo que pode ou não vir a acontecer. Ter ansiedade é normal, mas uma vez que isso se torna excessivo ao ponto de ser o tempo todo e atrapalhar muito sua vida, isso se torna patológico. Então, dependendo do seu caso, pode ser necessário utilizar medicamentos. Dentre esses distúrbios de ansiedade, a gente pode falar da TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, a gente pode falar do transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo e da ansiedade extrema causados por alguns tipos de fobias. E como os benzos podem ajudar a gente nisso? No nosso cérebro existe um grupo de neurônios que formam uma região chamada amígdala cerebral, que processa emoções básicas. Diante de um gatilho, os neurônios da amígdala disparam rapidamente sinais excitatórios para outras partes do nosso cérebro, que despertam na gente sentimentos de pânico e medo. Entretanto, nessa região existem interneurônios que conseguem regular essas emoções, como liberando neurotransmissores GABA. Porque, como a gente viu, o GABA é inibitório. Ele dá uma segurada nesse disparo dos neurônios, que faz com que a gente fique mais calmo. Os benzodiazepínicos em doses menores conseguem atuar nos receptores, aumentando o efeito de GABA. Então, a gente consegue provocar um relaxamento rápido durante uma crise de ansiedade. Agora, presta muita atenção. Você viu que em nenhum momento eu falei que os benzodiazepínicos são a primeira linha de tratamento para distúrbio de ansiedade. É porque eles não são a primeira escolha. O que costuma ser, na verdade, são os antidepressivos da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina ou os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, que a gente vai ver mais pra frente. Mas, Flávia, por que os benzos não são a primeira escolha se eles funcionam? Por 3 motivos: tolerância, dependência física e psicológica e efeitos adversos. A tolerância, que no caso dos benzos já pode começar a aparecer depois de 2 a 4 semanas, poucas semanas, né? Acontece quando o uso prolongado de uma droga faz com que diminua a sensibilidade ou densidade dos receptores que esse fármaco se liga. Então, para você sentir os efeitos lá do início, quando você começou a usar, você vai precisar usar mais, aumentar a dose. E quanto mais você aumenta a dose, maior os riscos. E também pode acontecer a dependência física e psicológica. Com o uso crônico desses medicamentos, a pessoa, se para abruptamente, ela pode sentir sintomas de abstinência. Então, juntando tudo isso e os efeitos adversos que a gente vai ver mais pra frente, você vai acabar vendo muito, principalmente em produções de audiovisual dos Estados Unidos, a retratação do uso abusivo de Xanax, que é o alprazolam. Lá, essa situação de vício, de abuso é tão crítica que é considerada já uma epidemia. Apesar de falarem que é a epidemia dos opioides, os benzodiazepínicos também fazem parte dela. E os benzos com maior potencial de abuso vão ser aqueles de ação curta. Então, resumindo, eles não são a nossa primeira escolha. Existem outros medicamentos mais seguros para isso. E essa classe não é para controlar a ansiedade no dia a dia. Ela é para casos emergenciais e tratamentos a curto prazo. Se for necessário o paciente usar por um longo período, aí dê preferência para os de ação longa, como o clonazepam e o lorazepam. Pesei o clima, né? Mas calma que os benzos podem ser usados para outras indicações muito interessantes. Eles ajudam. Anticonvulsivante. Os benzodiazepínicos podem ser úteis para parar convulsões, principalmente numa condição chamada status epiléticos, em que a pessoa tem convulsões uma atrás da outra sem o retorno da consciência entre as crises. E apesar de, na maioria das vezes, as convulsões elas pararem naturalmente entre 3 a 5 minutos, nessa condição não para. Então você precisa imediatamente chamar uma emergência para que essa pessoa receba uma dose de ataque de benzodiazepínicos. Como a gente viu que os benzodiazepínicos podem
podem atuar ali na medula espinhal, então eles têm esse efeito de relaxamento muscular, a gente pode usar para vários distúrbios musculares. O diazepam, por exemplo, ele é usado em casos de danos no neurônio motor superior, que pode levar o paciente a ter um distúrbio chamado espasticidade, que ele tem um aumento do tônus muscular. Os benzos vão ajudar a relaxar. Sedação. Também podemos aproveitar os efeitos sedativos dos benzos em procedimentos diagnósticos ou pequenos que vão ali gerar uma certa ansiedade no paciente e que ao mesmo tempo não tem necessidade de uma anestesia geral. Geralmente associado com outros fármacos, você consegue usar os benzos para causar um tipo de sedação consciente. Então o paciente está sedado, mas ele está acordado e consegue responder a comandos durante o procedimento. Eu, por exemplo, passei por isso na minha cirurgia de miopia. Eles me deram um benzo para eu ficar calminha e eu fiquei acordada durante o procedimento, respondendo os comandos lá que me davam. Mas também existem outros procedimentos que eles costumam fazer isso, como em colonoscopia, endoscopia. Efeito hipnótico. Lembra que eu falei que eles também são hipnóticos? Então, em doses mais elevadas, você pode usar os benzodiazepínicos para o tratamento de curta duração de insônia. Mas, mais uma vez, eles não são a primeira escolha para isso, por causa dos problemas lá que a gente falou, né? Tolerância, dependência, efeitos adversos. Na prática, se for optar para usar benzos na insônia, é melhor o de ação curta e no máximo ação intermediária, porque do que adianta você fazer o paciente conseguir dormir, mas no dia seguinte ele vai ter um péssimo dia, porque ele vai estar grogue, ele vai estar sedado ainda. Abstinência alcoólica. O álcool se liga nos sítios alostéricos de receptores GABA-A. O que mais vimos que se liga a sítios alostéricos de receptores GABA-A? Benzodiazepínicos. O consumo excessivo de álcool diminui a sensibilidade dos receptores GABA-A e leva à tolerância. O consumo excessivo de benzodiazepínicos diminui a sensibilidade de receptores GABA-A e leva à tolerância. Ou seja, benzodiazepínicos e álcool têm tolerância cruzada e a gente pode usar isso a nosso favor. Você pode utilizar benzodiazepínicos para ajudar na abstinência alcoólica. Se uma pessoa alcoólatra para abruptamente de beber, ela tem uma diminuição dos efeitos de GABA. Então os neurônios dela ficam mais excitáveis e isso desencadeia péssimos sintomas de abstinência. Não sei se vocês já tiveram a experiência de presenciar um caso de abstinência alcoólica, mas é bem pesado, é bem difícil e as coisas acontecem bem rápido. Nas primeiras 8 a 12 horas depois da última bebida, a pessoa já pode começar a sentir tremores, taquicardia, variação na pressão, insônia, ansiedade. Entre 12 a 48 horas, ela já pode ter convulsões e entre 48 a 96 horas depois, ela pode ter uma condição chamada delirium tremens. Ou seja, ela pode sentir sintomas graves de abstinência, como alucinações, agitação, confusão mental. Se a pessoa está com sintomas de abstinência e está tentando parar, eu não vou dar álcool para ela para cessar os sintomas. Eu posso dar benzodiazepínicos. Ele pode prevenir as convulsões e o delirium tremens. Adversos, contraindicações e interações. Até em doses baixas de benzodiazepínicos, a pessoa pode ter efeitos indesejados, como sonolência, confusão, que vai acabar diminuindo a performance dela no trabalho e nos estudos. E se você aumentar a dose, você pode ter até problemas motores, tendo dificuldade para andar e coordenar movimentos. Chamamos isso de ataxia. E eu não preciso falar que se você tem um paciente desses, não é a melhor ideia deixar ele dirigir, né? Um efeito adverso que vem sendo bastante estudado sobre os benzos é a possibilidade de amnésia anterógrada dose dependente. Ou seja, principalmente em doses mais elevadas, pode acontecer da pessoa ter dificuldade de aprender e reter novas informações. Agora fique atento, os idosos são muito mais sensíveis aos efeitos dos benzos, podendo incluir aí sonolência, confusão mental e desorientação. O uso desse tipo de medicamento sedativo e hipnótico por idosos pode fazer com que eles tenham problemas de coordenação e movimentação, o que pode levar eles a cair. E se você convive com idoso, você sabe que é um problemão se eles caem. E outra coisa importante, os benzodiazepínicos são metabolizados pelo fígado. Os de ação curta são de ação curta porque eles são metabolizados e inativados rapidamente pelo fígado. Os de ação longa são metabolizados, mas os metabólitos resultantes são ativos. Por isso eles demoram muito mais para serem eliminados e têm um efeito muito mais duradouro. Pacientes que têm problemas no fígado, como cirrose, hepatite alcoólica, podem ter dificuldade para conseguir eliminar esses
esses fármacos e os seus metabólitos ativos. Então isso se acumula e eles têm uma intoxicação. Por isso, muito cuidado com pacientes com problemas no fígado e idosos. No geral, devemos evitar a administração de benzodiazepínicos com outros depressores do sistema nervoso central, incluindo álcool, barbitúricos, que a gente vai ver na próxima aula, neurolépticos ou antihistamínicos de primeira geração. Então, quando você pegar uma lista enorme de medicamentos que um idoso toma, fica atento para ver se você não encontra ali interações que vão deprimir o sistema nervoso central demais. Antídoto. Se você precisa reverter rapidamente os efeitos dos benzos, o flumazenil é o seu antídoto. Ele é um antagonista competitivo do receptor GABA e consegue reverter o estado sedativo que os benzos provocam. Entretanto, é controverso o uso do flumazenil em casos de overdose de benzos, porque o flumazenil ele pode precipitar sintomas de abstinência e convulsões se esse paciente em questão já tiver ali desenvolvido uma tolerância a benzodiazepínicos por uso prolongado ou por abuso. E foi isso para os benzodiazepínicos. Qualquer material novo que eu lançar sobre esse assunto vai estar no primeiro comentário desse vídeo. Não esqueça de me seguir lá no Instagram e no TikTok, inclusive. Eu já lancei um vídeo sobre Rivotril essa semana, justamente pegando o gancho. Então, para complementar os seus estudos, não esquece de me seguir lá. E não esquece de seguir esse vídeo e compartilhar com a sua turma toda. Beijinho e até a próxima aula.